Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal da disciplina de História do Ceará e do Direito no Brasil. Seguindo o nosso cronograma de disciplina, hoje, dia 4 de março, nós iremos conversar sobre a relação entre a história e o direito, que é o cerne, que é o alicerce onde se sustenta todos os conhecimentos que dão vazão aí à nossa disciplina. Então, quando a gente conversa sobre a relação entre a história e o direito, a primeira coisa que nós devemos reconhecer é que nós estamos diante de uma relação interdisciplinar entre dois conhecimentos científicos: a história, que está dentro do grupo das ciências humanas, e o direito, que está dentro do grupo das ciências sociais aplicadas. Uma primeira coisa que é extremamente importante que se diga é que dentro dessa relação há uma verdadeira simbiose, há uma relação de retroalimentação. O que eu quero dizer com isso é que nem o direito é mais importante do que a história e nem a história é mais importante do que o direito. São dois conhecimentos científicos, cada qual com seu objeto de estudo próprio, são ciências autônomas que não se confundem, mas que, quando estudadas de forma conjunta, de forma harmônica, facilitam uma melhor compreensão, tanto do fenômeno histórico quanto das normas jurídicas. Então, enquanto historiadores do direito, nós estamos dentro dessa disciplina para perceber de forma óbvia que o direito acontece no tempo. O direito, ele é criado dentro de uma relação espaço-temporal. O direito é produto e reflexo da vida social, como diz o Brocardo latino. Por esta razão, o direito não é neutro. O direito tem três características que são fundamentais. O direito tem um aspecto político, o direito tem um aspecto pedagógico, o direito tem um aspecto ideológico. Quem nos ensina isso é um autor chamado João Maurício Adeodato, no seu livro Ética e Direito. Um autor fenomenal, fantástico, vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, ao programa de mestrado e doutorado dessa universidade, cujo livro já deixo aqui a recomendação para vocês, pois certamente vocês precisarão ler o capítulo 5º desse livro quando estiverem lá na frente, no terceiro semestre, na disciplina de hermenêutica jurídica. Mas, fechando parêntese e voltando para cá, o que é que eu quero dizer quando eu digo que o direito tem um papel, um aspecto pedagógico, político e ideológico? Quero dizer que, de acordo com esse autor que eu acabo de apresentar para vocês, o João Maurício Adeodato, o direito é uma ciência que tem um fortíssimo papel pedagógico, ou seja, o direito está constantemente nos ensinando lições, está constantemente, através das suas normas, através das suas regras, nos ensinando à sociedade o que é certo, o que é errado, o que é válido, o que é inválido, o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado. Você percebe isso? Se alguém diz que acha comum, acha tranquilo não ver nenhum problema em furtar alguém, o achado não é roubado, a pessoa vacilou, problema dela, isso não tem importância para mim. Você vê que esta pessoa, ela não teve uma compreensão adequada da ética da sociedade em que ela está inserida. Se a gente está falando do momento contemporâneo, nós vivemos em uma sociedade cujo padrão ético e moral nos orienta no sentido de que este comportamento do furto não é adequado. Se o sujeito insiste em não aprender, em não seguir a esta orientação ético-moral, ele então receberá uma sanção do direito, se verificado, se comprovado que este comportamento aconteceu e ele furtou alguém. O direito aplicará uma pena, o direito usará do seu poder coercitivo, do seu poder de força, para impor a vontade do Estado, que é justamente a de que esse tipo de ação não aconteça. E aí, como vocês já devem ter ouvido no senso comum, no dia a dia, no cotidiano das relações familiares e de amigos, se não aprendeu por bem, aprenderá por mal, pela força do direito.
Então, primeiro papel do direito é um papel pedagógico. O direito, por meio das suas regras, ele ensina dentro de cada sociedade e a partir dos valores de cada cultura o que é o certo e o que é o errado. Quando a gente pensa sobre o papel político do direito, nós precisamos reconhecer que o direito, essa ciência que envolve um conjunto de dogmas que regulamenta a vida social, esse direito não caiu do céu. Você há de convir comigo que o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e todas as demais legislações que nós temos em vigor no nosso país, cá para nós são centenas de milhares, se a gente contar com todas as resoluções, atos administrativos, etc., nós temos ali um conjunto de criações humanas. Nós não estamos no contexto de uma cultura judaica, por exemplo, de milênios atrás, em que a gente acreditou, em que a gente tinha a fé de que aquelas 10 regras, aqueles 10 mandamentos, eles foram esculpidos pelo próprio Deus em uma pedra e trazidos, então, ao sujeito humano por uma vontade divina. Não é isso que nós acreditamos que acontece no nosso Congresso Nacional, não é verdade? Nós sabemos que, a partir do debate entre sujeitos humanos, em tese, representantes da população, haverá um debate político. Política é escolha, né? A etimologia dessa palavra nos liga à ideia de escolha. Então, aqueles sujeitos debaterão e optarão e farão uma escolha pelas regras que passarão, então, a ser revestidas do caráter jurídico e passarão a ter, então, obrigatoriedade. Então, o direito, ele é político, ele é fruto de escolhas. E o direito também é ideológico. O direito não é neutro. O direito está profundamente influenciado por estruturas de poder. O que é que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente pode não estar lidando com a vontade do mais forte no sentido físico, mas nós podemos reconhecer a vontade do mais forte no sentido econômico. Por exemplo, se a gente pensar em quem são os atuais membros do Congresso Nacional, quem são os senadores, os deputados federais, nós iremos observar uma profunda ligação de muitos desses sujeitos com estruturas do capital que financiaram suas campanhas e que lhes permitiram estar ali representando não necessariamente todo o interesse da população, mas de uma classe privilegiada, abastada, detentora do poder econômico. Logo, as normas que são ali elaboradas não são neutras, elas correspondem à vontade, aos interesses daquelas classes que aqueles sujeitos estão ligados por meio de estruturas de poder. No direito ambiental, isso aparece bastante. Muitas regras ambientais, elas costumam ser criticadas porque se diz que elas não têm o devido grau de proteção que deveria ser assegurado ao meio ambiente, em razão do Congresso Nacional ter uma forte bancada ruralista, ou seja, senadores e deputados ligados ao agronegócio e que, portanto, no momento da aprovação de legislação, acabam tendendo à elaboração, à alteração de normas que favorecem a esse setor em detrimento da proteção do meio ambiente natural. Da mesma forma, se a gente pensar em sentido diametralmente oposto, digamos que nós tenhamos um debate voltado, por exemplo, a um tema extremamente polêmico na nossa sociedade, ligado, digamos, um exemplo aqui, à ideia de aborto. Você tem a consciência, você tem a percepção de que é possível que em algum momento a gente tenha uma lei que permita isso e não necessariamente isso represente a vontade da população, porque são pessoas ligadas a determinadas estruturas de poder que conseguem alçar o patamar de representantes legítimos do povo, que elaboram legislações que não necessariamente correspondem à vontade popular.
Então, é preciso nós estarmos muito atentos ao direito que nós recepcionamos, porque o simples fato de uma regra estar contida em uma lei, a simples razão de uma regra estar contida em uma jurisprudência, em uma doutrina, não a faz infalível, não a faz perfeita. Nós precisamos de juristas com capacidade crítico-reflexiva para observar se, de fato, o cumprimento dessa legislação, o atendimento desse regramento é efetivamente capaz de alcançar aquilo que é a grande finalidade do direito brasileiro, a garantia do bem-estar social e da dignidade da pessoa humana. Por que eu tenho segurança que essa é a finalidade do Estado Democrático de Direito brasileiro? Porque é isso que está assegurado na principal legislação do nosso país, na nossa Carta Política, ou seja, a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988, que a gente chama de Carta Magna, a Carta Política, o que é que ela é? Ela é o conjunto de escolhas, de regras básicas que definem aquilo que nós desejamos como sendo a base e o alicerce do país. E nessa Constituição, nós observamos que esses valores basilares são o da igualdade, o da liberdade, o do desenvolvimento econômico, o da promoção da dignidade da pessoa humana, erradicação da pobreza, da miséria, da marginalização. Então, esses são os valores a partir dos quais eu devo interpretar esse ordenamento jurídico, sempre com um olhar muito atento, crítico, reflexivo, para observar se, de fato, essas regras elas atendem a esta finalidade que a hermenêutica exige que o jurista cumpra. Pois bem, é aí que entra a importância da história. Se o direito é um fenômeno político, se o direito é um fenômeno ideológico, se o direito é um fenômeno pedagógico, significa dizer que o direito está inserido em uma cultura, para que eu tenha condição de entender, de verificar, de avaliar se de fato essas regras são adequadas, eu preciso compreender o contexto histórico, o contexto político, o contexto social em que essas regras foram elaboradas. A história do direito, a história no direito, a história com o direito, nos permite que a gente se livre de interpretações diacrônicas, né? Posições diacrônicas. O que é isso? É quando a gente faz comparações, né? Como se a gente quisesse igualar, como se a gente quisesse comparar situações que aconteceram em momentos históricos completamente diferentes e a gente quisesse trazer isso como algo que se aplica. Percebe? É totalmente diacrônico você dizer que um homem no final do século XVIII, ele era um machista, ele era um cara muito violento, etc., de acordo com as regras da sociedade do século XXI. Julgar um homem do século XVIII a partir das características da sociedade do século XXI é completamente diacrônico. São momentos históricos completamente diferentes. A cultura se constitui ao longo do tempo, a cultura se constitui ao longo da história. Nós somos seres finitos. A principal característica do sujeito humano é a certeza absoluta que cada dia é um dia a menos, que nós caminhamos de forma rápida, lenta, mediana, mas nós caminhamos todos para o mesmo destino, a morte. A história nos permite compreender como esse conjunto de sujeitos humanos que nos precederam nos ajudam, contribuem para que a gente tenha a sociedade que nós temos hoje, para que a gente avalie as responsabilidades que nós temos hoje, inclusive para suprir as lacunas, para solucionar questões que historicamente não foram solucionadas, historicamente são uma questão problemática em nosso território. Então, uma primeira contribuição da relação entre a história e o direito, da gente manter um permanente estudo do direito a partir de um viés histórico, é a possibilidade de nós realizarmos interpretações muito mais adequadas das normas jurídicas, muito mais
passíveis de serem corretas da norma jurídica, porque nós faremos isso a partir de uma interpretação que não leva em consideração apenas a literalidade da lei, apenas a exegese daquelas palavras que estão ali preto no branco em algum código, mas nos permite uma visão crítico-reflexiva de todo o processo cultural, de todo o fenômeno histórico que envolveu a construção dessas normas. Uma segunda questão, que é extremamente importante de ser dita nesse primeiro encontro a respeito da relação entre a história e o direito, é o fato de que, quando nós estudamos história, muito se fala sobre o fato de que nós estudamos o passado. Isso não está errado, de todo errado. É preciso apenas que a gente coloque nos termos adequados como esse estudo do passado será realizado. Para esse momento, vou me utilizar aqui de um grande historiador, um historiador que é referência universal em estudos da história, que é o Mark Bloch, um autor lá do século XX, um historiador do século XX, que nos ajuda a compreender o que é a história. Então, a história é uma ciência que, de fato, se volta para o passado, que, de fato, busca uma interpretação desse passado. Mas não simplesmente para você compreender o passado pelo passado, mas que você, a partir desse conhecimento do passado, tenha uma condição muito maior de entender o presente e prospectar o futuro. O que é prospectar? É imaginar, é planejar, é conseguir em alguma medida, prever o que está por vir, como a gente faz no nosso cotidiano. Se você conhece alguém que fuma há 30 anos e você vê que essa pessoa está com uma tosse muito forte, ela parece não respirar muito bem, você logo pensa, essa pessoa pode ter um gravíssimo problema pulmonar, tendo em vista esse passado de 30 anos de uma vida como fumante. Eu consigo entender esse presente, talvez essa tosse que se apresenta no presente é uma consequência direta desse passado, e eu consigo prospectar, imaginar o futuro dessa pessoa, prevendo que Deus a livre, caso hipotético, ela tenha uma doença grave, ela tenha um câncer, porque, afinal de contas, o passado nos permite prospectar, é lógico, é humanamente viável e possível conseguir realizar essa relação de causa e efeito. Muitos anos de tabagismo é possível, não é necessário, não é que vá acontecer isso, mas há uma probabilidade muito alta de que ocorra. Percebeu o que é a história? Se a gente vai falar aqui sobre a história do Brasil colonial, se a gente vai falar aqui sobre a história do Brasil imperial, se a gente vai falar aqui sobre a história do Brasil no início da República, não é simplesmente para que nós nos tornemos sujeitos mais eruditos, intelectuais, conhecedores da história do nosso país e especialmente do nosso direito ao longo do tempo, mas é especialmente com a missão de, ao reconhecermos essa história, ao realizarmos a interpretação desse passado, que nós tenhamos uma condição muito mais lúcida de compreender o presente e de tentar prospectar o que está por vir. E o mais importante de tudo, o que nós podemos fazer para mudar ou para manter o que possivelmente está por vir. Uma terceira coisa que é extremamente importante que seja falada quando a gente trata sobre essa relação entre direito e história é que a gente observe que o estudo do passado é sempre, desculpem, um estudo interpretativo. Pessoal, nós não iremos acessar o passado. Nós não sabemos, de fato, o que acontecia no Brasil colonial. Como se deu a relação entre o homem branco, o indígena e o negro. Como que essas relações se configuravam no cotidiano. Nós não temos a garantia de uma certeza precisa, absoluta desses fenômenos. O que nós temos são
interpretações dos historiadores a partir das fontes que foram consultadas. Muita atenção a este momento da disciplina. Essa é uma das nossas principais questões para esta primeira aula. Que você reconheça que o que a história, enquanto ciência, ela nos traz é um conjunto de interpretações das fontes que os historiadores utilizam para criar a narrativa histórica. Então, perceba que a ideologia a qual o historiador se liga, o aporte teórico a qual o historiador se liga, permite que a história que é narrada, ela seja modificada conforme esses valores, conforme essas características. Isso é de extrema importância. Nós não temos como acessar esse passado. E é extremamente importante também que a gente, então, não confunda história com literatura. Você pega, por exemplo, um livro como O Cortiço, e você tem ali uma interessantíssima fonte histórica, né, de um momento do nosso Brasil. Características daquele cotidiano a partir de uma história inventada, contada por um autor. História não é isso. Não é que o historiador, já que ele não consegue chegar ao passado, já que a gente não consegue entrar numa cápsula do tempo e vivermos na pele para poder dizermos, né, à sociedade atual e à futura o que é que aconteceu naquela situação, então ele escreve o que ele quer, de forma alguma. Da mesma forma que o cientista do direito, você e eu, nós precisamos apresentar posições jurídicas e não meras opiniões. Qual é a diferença entre a opinião e a posição jurídica? O jurista se posiciona, ou seja, aquilo que ele afirma como certo, errado, válido, inválido, justo, injusto, correto, verdadeiro, falso, tem amparo dogmático, ou seja, tem base científica, tem uma base de uma regra. Se alguém me pergunta se eu concordo ou não concordo com a prática da prostituição. É feio? É bonito? É justo? É injusto? Esses são julgamentos meramente éticos, morais. Se eu digo, eu acho bonito, eu acho feio, é errado, é pecado, é isso, é aquilo. Nada nesse posicionamento foi de uma jurista. Nada nesse posicionamento foi de um profissional do direito. O profissional do direito se posiciona a partir da ciência jurídica. O que é que a ciência jurídica nos diz sobre a prostituição? Que o rufianismo é crime. Explorar sexualmente alguém, isto é prática criminosa. E eu embaso a minha posição a partir do artigo, daquele código. Se não é uma situação prevista em lei, eu baseio a minha posição em um princípio jurídico, em uma jurisprudência, em uma doutrina, mas o fato é que jamais eu utilizarei a expressão eu acho, na minha opinião, eu penso, porque isso não é científico. Da mesma forma, o historiador, que também é um cientista, quando ele faz uma narrativa sobre o passado, ele constrói essa narrativa a partir das fontes históricas. Particularmente, foi um trabalho que eu fiz na minha tese de doutorado. Havia um conjunto de literaturas jurídicas que diziam que a Faculdade de Direito de Olinda teve uma importância menor do que a Faculdade de Direito de São Paulo para a formação do Estado Nacional no Brasil no século XIX. Eu não me conformava com essas afirmações, eu duvidava da veracidade dessas fontes, eu ingressei no programa de doutorado com o intuito de investigar essa questão, eu pesquisei nas fontes que existiam no Brasil, no arquivo da Faculdade de Direito de Recife, na biblioteca da Faculdade de Direito de Recife, nos memoriais lá de Pernambuco, cruzei o Atlântico, fui até Coimbra, visitei os arquivos da universidade, a biblioteca e localizei fontes seguras que me permitiram realizar uma interpretação contrária. A importância da Faculdade de Direito de Olinda é a mesma importância da Faculdade de Direito de São Paulo quando nós observamos a construção da nação no Brasil no século XIX.
Nisso se baseou a minha tese, o livro que eu publiquei ano passado e onde eu sustento esta posição. Isso, portanto, é científico. Não é eu acho, não é na minha opinião, mas é uma interpretação que é realizada a partir das fontes, dos documentos. Por exemplo, eu peguei todos os nomes de deputados, de senadores lá, quem compunha a Assembleia, quem compôs a Assembleia Constituinte, saí verificando quem tinha posição em cargos de governo, em funções de Estado, que definiram as diretrizes, os rumos dessa nação, e saí pesquisando um por um onde esses bacharéis haviam se formado. E a gente chegou a uma equiparação praticamente idêntica à quantidade de bacharéis oriundos de São Paulo da quantidade de bacharéis oriundos de Olinda. Então, essa tese não se sustenta de que São Paulo teria tido uma maior relevância, um maior destaque, porque dentro dessas funções, que foram as funções que moldaram o Estado Nacional do século XIX, havia egressos dos dois cursos. E diversas outras questões, outras fontes que a gente vai conversar melhor aqui, tanto quando a gente fizer a leitura do meu livro, como também quando a gente for estudar esse assunto especificamente nas próximas semanas. Mas é apenas para ilustrar que a gente não tem acesso ao passado. A gente faz uma interpretação desse passado a partir das fontes. Agora cabe uma observação. Vocês verão que na nossa disciplina, praticamente todos os autores, eles têm uma compreensão daquilo que está ligado a uma matriz teórica da história, que nós chamamos de teoria crítica, né? A uma história de base, portanto, marxista. Uma história que compreende, interpreta o fenômeno social, o fenômeno jurídico, à luz da ideia de luta de classes. E aí, como a gente acabou de dizer que o estudo é ideológico, é político, é pedagógico, é importante que se explique a razão dessa escolha desses materiais. Primeiro, para que você se sinta muito à vontade para contestar, para discordar, para trazer referencial teórico dissonante. A gente não acessa o passado, tudo que a gente encontra nos livros de história são versões desse passado a partir das interpretações do historiador das fontes históricas. Fique muito à vontade, não estamos aqui para criar discípulos, mas para discutir cientificamente direito e história. Segundo ponto, por que então essa escolha? Porque numa disciplina de 40 horas, apenas um encontro semanal, e diante de um conteúdo gigantesco, é preciso fazer escolhas estratégicas. E aí, conhecendo um pouco sobre o perfil do nosso estudante, do nosso egresso, estou há 8 anos na casa, eu observo que boa parte dos nossos alunos, talvez a maioria, está no curso ambicionando alçar ao status da aquisição de um cargo público, passar em um concurso público. Uma outra parte bem considerável está bastante interessada em ingressar em programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, seguir carreira acadêmica. Nesses casos, os referenciais teóricos que são cobrados, exigidos, solicitados dos candidatos são esses que eu trago aqui para a nossa disciplina. Como a gente não pode estudar tudo, não cabe, são só 40 horas, é um encontro por semana. Então, estrategicamente, para facilitar os objetivos estratégicos que os alunos costumam nos apresentar, aprovação em concurso, aprovação em programas de mestrado, doutorado, a gente elege, então, aquele aporte teórico que nós sabemos que são os mais exigidos, são os mais aceitos, são os mais referendados dentro da academia. O que nós vamos fazer, então, ao longo desse semestre? Nós vamos estudar o fato de que o direito é produto e reflexo da vida social. O direito, portanto, tem um passado. Estudar esse passado é condição sine qua non, indispensável, para que a gente entenda melhor o presente e possa prospectar o futuro. E, assim, a gente investir no nosso papel como juristas e não meros operadores do direito. Há uma distinção que o Lênio Streck ele faz a respeito do operador do direito e do jurista, que eu acho muitíssimo interessante.
Muitas pessoas não conhecem, não estudaram a obra e acabam tratando o operador do direito, o jurista, como expressão sinônima. Não é bacana, não é correto. Operador do direito é o técnico. Operador do direito é aquele que conhece a regra, entende, sabe lá o que é que está no código, qual é a jurisprudência majoritária, o que é que a doutrina diz e pronto. Ele é incapaz de entender como o direito chegou a essa matriz teórica. Como que essa legislação pode ser interpretada de uma outra forma? Trazer criatividade, flexibilidade ao seu processo interpretativo. Isso só quem tem capacidade de fazer é o jurista. O jurista é o verdadeiro cientista do direito. Nossa disciplina, junto com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia, ela vem para ajudar na construção de um jurista, aquele que sabe o que sabe. Sabe porque sabe. Entende a matriz, entende a essência que está por detrás da norma. E por isso é capaz de interpretações muito mais acertadas, muito mais criativas, crítico-reflexivas do direito. São esses juristas que vêm ganhando cada vez mais espaço no cenário nacional. A sociedade que nós vivemos é profundamente marcada pela complexidade. A velocidade das transformações, a velocidade das informações a qual nós estamos submetidos, exige um profissional cada vez mais complexo, cada vez mais interdisciplinar, cada vez mais capaz de enxergar soluções onde a norma não foi capaz ainda de chegar. Para isso, você precisará da história como este suporte, como essa possibilidade de reconhecimento das matrizes teóricas que sustentam o direito. Para finalizar a nossa aula, dizer para vocês que nós temos 2 indicações de leitura para essa aula de hoje. Quero muitíssimo que vocês leiam o artigo do Conjur, que eu deixei indicado lá no cronograma de disciplina, do Lênio Streck, em que ele faz uma profunda crítica a esse estudo do direito na contemporaneidade, que muitas vezes se volta apenas a resumos, esquemas, ninguém conhece mais a história da norma jurídica, ninguém conhece mais a história do direito, e a gente sai formando uma série de profissionais profundamente já se formam defasados, já se formam deficitários da compreensão do fenômeno jurídico. Leiam esse artigo, é extremamente importante para que você perceba a importância desse conhecimento histórico na tua formação enquanto cientista do direito e não mero operador. E a gente tem também a indicação de um capítulo do livro de História do Direito que está na biblioteca virtual. Todas essas indicações, elas estão no teu cronograma de disciplina que foi disponibilizado desde a primeira semana de aula. Nós vamos combinar o seguinte: eu vou tentar trazer aqui nos nossos vídeos sempre informações complementares, questões que não estão nesses livros mais acessíveis aí a nível de graduação, artigos, etc. Eu vou tentar trazer aqui para os vídeos o plus, né? Vocês viram que hoje eu citei pelo menos 3 autores, que são autores aí a nível de mestrado, doutorado, para a gente trazer realmente aprofundamento para a nossa discussão. Então, eu não vou ficar aqui repetindo coisas que estão lá no livro, no artigo, porque eu entendo que você vai fazer a leitura, e aí, se você tiver alguma dificuldade de compreensão na leitura, você vai deixar para mim a sua pergunta lá no nosso fórum de discussão, já vai ficar aberto a partir de agora, né, com a postagem do vídeo. E aí eu respondo para vocês no fórum as dúvidas, e na gravação da aula da semana seguinte, a gente sempre tira um momento da gravação também para explicitar, para trabalhar em cima dessas dúvidas, ok? Para concluir, dizer para vocês que eu gostaria muitíssimo que os representantes de turma entrassem em contato comigo para que eu salve aí os números de vocês de WhatsApp e possa sempre informar qualquer novidade sobre a disciplina, para que a gente possa, de repente, combinar, se for do interesse da turma, um momento de aula presencial ao longo do semestre e também para facilitar aí o contato com as possíveis dúvidas que possam vir a surgir, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro encontro. Eu espero que você tenha aproveitado. E agora, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Lembra lá do carpinejar? Amanhã é nunca. Comece agora mesmo a leitura dos nossos materiais complementares. Até semana que vem, se Deus quiser. Até lá.